Mariana e eu sou museóloga. Na semana passada, nós falamos sobre o ambiente de trabalho adequado para a gente conseguir fazer atividades de conservação preventiva, conservação curativa e restauro. Essa semana, a gente vai falar um pouco mais sobre os procedimentos voltados para papel. Então vamos lá! De higienização voltados para o papel, a gente tem várias técnicas que a gente pode adotar dependendo daquilo que a gente vai fazer. A gente pode adotar procedimentos de higienização mecânica, de higienização química, a gente pode preparar banhos e a gente pode fazer isso meio úmido. E eu vou explicar para vocês brevemente a diferença de cada uma dessas técnicas. E no final do vídeo a gente vai ter uma atividade sobre isso. É claro que quando a gente pensa em acervos de papel, a gente está pensando em uma amplitude de tipos de acervos. A gente está falando de obras de arte, como aquarelas, gravuras, a gente está falando de documentos, a gente está falando de livros. E para cada um deles, a gente vai ter técnicas específicas para adotar. Por exemplo, tem livros que vão ser necessários que você desmonte para fazer a higienização, tem livros que não vai ser necessário nada disso, em alguns casos você vai poder dar banhos, em outros casos você não vai poder dar banhos, e é sempre uma questão de testes de conhecimento da área. Por exemplo, se a gente tem algum material que seja manuscrito, que tenha algo que seja solúvel em água, ou alguma pintura de aquarela, por exemplo, que é solúvel em água, a gente vai evitar dar banhos, porque em geral a gente vai acabar apagando essas inscrições, essas artes dos papéis, e vai prejudicar muito mais do que ajudar a nossa peça. Quando a gente tem acervos que não tem nada disso e que a gente sabe que nenhuma das técnicas adotadas nele são solúveis à água, a gente pode trazer aí os banhos, né, para fazer essa higienização de forma um pouco mais profunda. Mas vamos começar pelo princípio. O que é a higienização mecânica? A higienização mecânica ela é uma higienização a seco. A gente vai trabalhar com trincha, a gente vai trabalhar com pó de borracha, a gente vai trabalhar com mata-borrão, a gente vai trabalhar com aspirador, a gente pode trabalhar com lixas. Todas essas técnicas elas são utilizadas a seco. Em geral, as trinchas elas são usadas para tirar sujidades. As lixas elas podem ser usadas em bordas de livros, caso haja alguma diferença, alguma assimetria, para conseguir que elas fiquem simétricas. Claro, contanto que não haja nenhum douramento e nenhum trabalho nessas bordas. Quando a gente pensa no pó de borracha, ele serve para clarear as páginas de forma sutil, além de tirar algumas manchas. Ele acaba também removendo manchas que ficam nos acervos de papel, esse pó de borracha. Ele é feito com a borracha ralada, que nem vocês viram no vídeo passado. A gente sempre que pensa na higienização a seco, a gente está falando de uma higienização que não é tão profunda, ela é mais superficial. A gente não vai trabalhar com a estrutura, a gente vai evitar modificar a estrutura do papel, a gente não vai fazer uma intervenção tão grande. A maior intervenção que a gente faz quando a gente pensa numa higienização a seco, uma higienização mecânica, é a remoção de colas, a remoção de fitas, a remoção de marcas de ferrugem causadas por clipes, a remoção dos próprios clipes feitas aí com instrumentos ou mesmo com bisturi, para a gente conseguir trabalhar de uma forma adequada. Essas intervenções elas sempre vão ter que ser muito pensadas. Mas é o máximo que a gente vai quando a gente pensa em uma higienização a seco, uma higienização mecânica. Quando a gente pensa numa higienização química, a questão é um pouco diferente. A gente vai trabalhar com agentes químicos que vão servir para fazer essa higienização. Ela vai ser feita de uma forma diferente. É claro que esses agentes químicos eles já foram estudados para a gente ver se dá certo ou não os resultados. Mas é exatamente isso que eu estou comentando. São através de banhos. Por exemplo, utiliza-se muito uma mistura alcalina com álcool 90% ou álcool absoluto. Essa mistura alcalina ela é feita com uma série de elementos químicos, ela é uma mistura. E quando você a utiliza para banhos, você acaba clareando as páginas, removendo manchas, removendo fungos. Às vezes existem algumas manchas que só vão sair dessa forma. E é geralmente utilizada, como eu comentei antes, para acervos que não sejam solúveis em água. Quando a gente pensa numa higienização semi-úmida, a gente está falando em borrifar essa mesma mistura nas partes do papel, do acervo que você está trabalhando, onde não haja nada solúvel à água, e preservar as partes em que há solubilidade em água. Então a gente faz um trabalho muito cuidadoso e minucioso nessas partes para remover as manchas e acaba preservando o resto. Essas técnicas também são utilizadas para desacidificar as páginas. Eu vou deixar um link aqui na descrição de uma aula que eu explico sobre a acidez e a alcalinidade dos papéis. A título de curiosidade, essa solução alcalina ela é feita com carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio e água deionizada.
Outra questão, quando a gente pensa na higienização de acervos de papel, é que a gente tem que sempre pensar na integridade deles. Então, por exemplo, se a gente tem um livro e a gente vai ter que abrir e fazer a higienização página por página, a gente precisa ter um apoio para evitar que a gente abra o máximo possível o livro. Ele tem que ficar confortável. Quanto mais a gente abre, mais a gente acaba desgastando a lombada dele. E a gente tem que deixar ele de uma posição bem confortável para fazer que ele se sinta bem e que a gente consiga fazer um trabalho eficiente, em vez de prejudicá-lo. É também interessante, caso a gente esteja trabalhando com um acervo que tenha mais de uma página, eles estejam todas juntas, como um livro ou uma revista, que a gente marque as páginas que vão precisar de determinadas intervenções. Então, normalmente a gente pega um pedaço de papel e coloca nas páginas, por exemplo, onde a gente vai ter que fazer a remoção de alguma cola ou de algum adesivo com o bisturi, ou que a gente vai ter que utilizar aquela solução alcalina com o álcool para determinados pontos. É interessante sempre a gente ter essas marcações para facilitar o nosso trabalho e para a gente ter um controle daquilo que a gente está fazendo. E claro, sempre documentar isso naquela nossa ficha de diagnóstico quando a gente for relatar os procedimentos que a gente vai realizar. Uma outra forma da gente pensar nesses banhos, quando a gente pensa em documentos que estão soltos, em páginas soltas, em folhas soltas, acontece em 3 etapas. A gente vai ter 3 cubas, 3 bacias com diferentes tipos de elementos. A nossa primeira cuba vai ser com uma água quente, a segunda cuba vai ser com uma água fria, normalmente com uma mistura de álcool, caso haja algum fungo. E a terceira cuba vai ser com a solução alcalina. E então o acervo vai passar pelas 3 cubas nesse processo. E depois, normalmente, essas folhas são levadas para uma secadora. Pensando nas atividades que a gente vai fazer aqui em casa, a gente vai fazer uma higienização mecânica. Então a gente vai precisar de uma trincha macia, do pó de borracha que a gente ralou na aula passada. Caso você esteja utilizando um livro, de um suporte para eles, que pode ser feito com 2 toalhas enroladas, com 2 panos enrolados. O importante é que a gente mantenha ele em uma posição confortável. Caso você esteja trabalhando com uma folha solta, melhor ainda, porque você vai poder utilizar uma superfície lisa que nem aquela que a gente montou na semana passada. E a gente também vai precisar de um estilete ou bisturi, para ser usado com muito cuidado e atenção. E então, a gente vai pegar aquele mesmo acervo que a gente fez no nosso diagnóstico e fazer a higienização dele. E então, a gente vai tirar uma foto do antes e do depois dele e postar lá no Google Sala de Aula. Para ilustrar, eu vou fazer a atividade aqui com vocês. E eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vestir as luvas. Daí eu separei o material, que nem a gente combinou na semana passada, o estilete e a trincha. Esse é o pó de borracha que eu ralei. Aqui você pode ver a borracha como ela era e como ela ficou depois de ralada. E a gaze, para a gente fazer a nossa boneca. A primeira coisa que devemos fazer é passar a trincha por todas as páginas. Lembrando que você deve sempre passar da sua direção para fora, assim você não vai comer poeira. Quando a gente está trabalhando com materiais como livros e revistas que as páginas elas são relacionadas umas com as outras, não se esqueça de passar primeiro na parte interna, ali próximo da dobra, para depois passar para fora. Sempre faça isso. E, em caso de livros, cuidado para não forçar a abertura deles, sempre tem um apoio embaixo. Agora, eu vou fazer a boneca com a gaze. Eu coloquei então pó de borracha nela e a gente vai fazer a higienização. O movimento deve ser feito em círculos. O ideal é não fazer isso em páginas coloridas, páginas que tenham coisas escritas a lápis ou que pareçam que podem sair com o pó de borracha. E sempre faça um teste em um pedacinho pequeno antes para você não se arrepender depois e acabar aí apagando ou tirando a cor de coisas que você não gostaria. Eu vou fazer aqui só de exemplo, para vocês verem como é, mas para essa revista não é o ideal não. E por último, eu vou fazer a raspagem daquelas colas que a gente identificou na semana passada. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar o estilete e raspar com muita calma, muita calma. Não usar força, fazer o mais leve possível. E os movimentos devem ser repetidos quantas vezes forem necessários, tomando sempre cuidado para não acabar ferindo o papel que está embaixo dessa mancha. E lembre-se, se você não se sentir seguro para fazer isso, não faça. Você pode acabar prejudicando a sua peça mais do que ajudando se você fizer errado. Então, muito cuidado nessa parte mesmo. E esse aqui é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia foi explicar um pouquinho sobre os tipos de higienização que podem ser feitos com papel, claro que de uma forma muito superficial, e realizar um processo de higienização mecânica. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!